de carregar. Ah, foi. Pronto, pessoal, vou iniciar. Pronto. Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos na nossa última reunião do grupo de estudos e nos autores clássicos do processo civil, e hoje temos a ilustre presença do professor Rodrigo Mazei, que vai falar um pouco sobre a vida e obra do professor Arruda Alvim. Professor Rodrigo Mazei, a bola está com o senhor, pode iniciar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje finalizando a nossa última reunião do grupo de estudos. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Então, assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Confesso a vocês que eu já estava de férias, tá? Mas esse convite da BDP eu não pude deixar de atender, né? Porque para mim é uma forma de eu prestar uma honrosa, uma justa homenagem a uma das pessoas que eu vou te dizer para vocês com absoluta convicção, que é uma das maiores referências na minha vida, não sem dúvida a minha maior referência acadêmica, né? Mas eu digo como uma referência como profissional, como acadêmico, como amigo, enfim, né? Como pai, eu tenho um carinho, né? Continuo tendo um carinho, nutro um carinho muito grande pelo professor Arruda Alvim. E essa possibilidade de falar, né? Quando aqui a gente conversou, de falar talvez assim, contar algumas coisas do professor Arruda Alvim, talvez um pouco da minha relação com ele, de uma forma bem solta, como se eu tivesse aqui, né? Batendo um papo mesmo. Então não é nada puxado, enfim. Porque tem coisas que a gente conhece assim bastante do professor Arruda Alvim, e como tem outras assim que ficaram meio perdidas aí, inclusive alguns livros assim que o professor, a produção do professor Arruda Alvim, que ela é bem vasta. Falar de PUC São Paulo na parte, né? Especialmente em processo civil, e não falar do professor Arruda Alvim né, é uma escola que se cria, né? É uma ideia que se tem. Pra vocês terem uma ideia, quando isso tudo começou, a PUC, né, era isso, se não me falha a memória, o pessoal Alvim, acho que ele entra na década de 50, chamava a PUC, ainda se falava, era a Faculdade Paulista de Direito, né? Então, aí vem a PUC, e ele, muito cedo, se casa, né, com a professora Tereza Alvim, também. Eu estou falando aqui, igual a gente fala, bate-papo, assim, se tiver alguns dados que eu errei assim, de pontos, não são de precisão absoluta, mas eu tenho a impressão que ele casou com 20 anos com a professora Tereza. Então, imaginem vocês, aí, os estudantes, aí, ó, com 20 anos, ele casa, né, com a professora Tereza, e é muito interessante, né, dos filhos, né, que a gente tem, que estão aqui hoje, né, que a gente conhece, né, o professor Eduardo Arruda Alvim, né, que do vulgo Dudu, meu grande amigo, que foi meu orientador no doutorado, e a professora Tereza Arruda Alvim, com o nome da mãe, né, com o nome da mãe. São homenagens, veja, repete-se o nome da mãe, e o Eduardo Pellegrini, foi um grande tio, um tio que o professor Arruda Alvim teve, que influenciou muito ele no modo de pensar, influenciou ele, inclusive, a fazer o curso de Direito. Então, olha como é que assim, isso até vem né, os próprios nomes criam essa identidade aí com ele. E uma vez eu batendo um papo com o professor Arruda Alvim, que aí serão os pontos mais importantes também, que eu acho que é legal, né, que eu tinha uma admiração muito grande, eu fiz uma pergunta, falei, poxa, professor Alvim, por que o senhor escolheu o direito, né? Por que o senhor escolheu o direito? E eu recebi uma das respostas mais inusitadas que eu podia imaginar, né? Além dessa influência, né, dessa coisa que ele tinha, né? Olha como é que é uma resposta de uma pessoa culta. O professor Alvim, ele gostava, ele tinha um grande domínio sobre línguas estrangeiras. Então, o direito permitia o quê? O exercício das línguas estrangeiras. Então, o professor Arruda Alvim, ele falava, escrevia fluentemente
italiano, espanhol, alemão. Então, isso eu vejo como é que é interessante, uma escolha para poder estudar dialogando com idiomas. E isso é um dos fatos, né, que faz, e isso também é bem interessante, o professor Rudolvin é um dos juristas mais conhecidos fora do Brasil, como uma referência, né? É uma referência. Ministrou várias aulas fora do Brasil, na Europa, aqui na América Latina, enfim. E agora, pouco, sem muito, não faz muito tempo, ele estava na Alemanha, falando do Código de Processo Civil de 2015. Então, era um fato assim que era muito, que eu tinha uma admiração muito grande por ele nesse sentido. Quem foi aluno dele, aí eu vou falar também um ponto agora que vocês vão ver, que talvez não seja muito conhecido. O professor Rudolvin, na verdade, depois de um determinado momento dentro da PUC, ele ministrava, né, estava lá, orientava, enfim, ministrava inclusive aulas de processo, mas o professor Rudolvin era professor, na verdade, de direito civil. E isso se fazia uma situação que era totalmente diferente, né? Porque, na verdade, ele tinha uma leitura do direito material sempre conjugada com o processo. Então, eu tenho um livro, né, que eu tive a oportunidade de, em 2007, eu fui um dos coordenadores, que é uma obra em homenagem ao professor Arruda Alvim. Essa obra aqui, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Eu tenho um canal lá no Telegram, depois eu vou deixar o endereço para quem tiver interesse e tal, e vários textos, algumas coisas, por exemplo, a parte que eu fiz aqui, que eu escrevi sobre ele, eu vou escanear e vou colocar em PDF. Então, o que eu já falava aqui? Com a convivência, isso é muito importante vocês colocarem, entender isso do professor Rodolvin. O professor Rodolvin não era um processualista, mas também não era um civilista. O professor Rodolvin, na verdade, ele era, com absoluta convicção, um grande jurista. Certamente um dos maiores juristas, ou seja, de conhecimento amplíssimo que nós tivemos no Brasil. Eu conto nessa apresentação, né, que eu faço, que eu conheci o professor Rodolvin, o dia que eu conheci o professor Rodolvin, eu conheci ele na biblioteca da UFES, quando eu fazia o curso de Direito. Então, eu fui procurar um livro sobre processo civil e tal, e eu encontrei os comentários ao Código de Processo Civil do professor Rudolvin, que tinham sido escritos na década de 70. E aquilo me chocou de uma forma tal, porque a gente já adentrava na década de 90, né? E eu estava lendo assim, algo que, para mim, era assim, absolutamente inovador. Então, vocês imaginam assim, eu lendo um texto, né? Mas como é que eu posso estar lendo esse texto agora, já aqui, quanto tempo depois do Código de Processo Civil, né? Olhando assim, isso aqui, 75, me lembro bem que o livro era datado de 75, e eu lendo o livro tempos depois, né? 15 anos depois, e era algo assim que me impactava, e tinha uma análise do processo que era diferente daquilo que eu estava acostumado, que era uma análise técnica do processo, mas já dialogando com o direito material. E isso, então, assim, foi eu conheci ele a partir desse texto, né? Passei a admirar. Então, imaginem vocês, já bem mais adiante, vocês verem como é que isso é curioso e tal, eu prestes a fazer a prova do mestrado da PUC, São Paulo, né, em processo. Só para vocês terem uma ideia, eu já tinha feito a especialização em processo civil. Eu tinha uma vontade de estudar processo civil tanto que durante o período, isso aqui do Espírito Santo, durante o período que eu estava aqui, né, iniciando a advocacia, eu fiz 2 especializações em processo, né? Sendo que uma, inclusive, pela PUC, uma especialização que a PUC de São Paulo ela fez remota, que foi aqui no Espírito Santo. Então, me preparei, né, tudo com aquilo ali, e eu me vi numa situação em que eu comecei a sentir uma, como é que fala, uma insegurança em estudar questões do processo,
porque eu vi que eu precisava conhecer mais o direito material para entender mais o processo. Para ser mais específico, eu queria entender questões sobre execução, mas para entender determinadas questões sobre execução, sabe a conclusão que eu cheguei? Que eu tinha que compreender mais o direito obrigacional, porque o fundo, né, da execução, e aquilo eu falava com os meus colegas, né, que estavam estudando o processo, eu falava, você vai perder tempo com isso e tal. E eu, de uma hora para outra, assim, muito em cima, eu já tinha uma produção razoável em processo civil, já tinha uma produção boa em processo civil, eu fui fazer o mestrado em Direito Civil. E quem me convenceu isso foi o professor Rodalvin, porque ele falou, olha, se você, de fato, um contato, nos primeiros contatos que eu tive com ele, pessoal, né, ele falou bem assim, ele sentiu a minha angústia. Ele falou, olha, eu acho que essa sua angústia quanto a um processo, você só vai efetivamente superar quando você se sentir mais seguro no plano do direito material. Então, veja, então, aí de uma hora para outra, olha como é que vocês imaginam. Então, a pessoa que publicava o seu processo, dava aula o seu processo, vai fazer um mestrado em civil. Eu vou me preparar para fazer um mestrado em civil. E quando fui fazer esse mestrado em civil, ó, fui aprovado, né? E aí vem um ponto muito importante também, que isso me marcou muito. E eu fui falar bem assim, poxa, professor, tá feliz, né, de ter sido aprovado, era um concurso difícil, porque também tem esse detalhe também que é muito legal. Por que meus amigos falaram que eu era maluco? Eu fiz a prova do mestrado, em Direito Civil na mudança do código de 16 para 2002. Ou seja, todo mundo era como se fosse a matéria da moda, né? Então, era muito mais difícil. A prova tinha, para vocês terem uma ideia, ela era 40 e poucas pessoas por vaga, né? Era um negócio assim, desanimador. Então, quando saiu o resultado, eu fiquei muito feliz, né? E eu fui falar, poxa, pessoal, fiquei feliz, passei na prova, tal, fui aprovado, né, ter essa vaga, né? E fiz a entrevista, inclusive, com ele. Poxa, obrigado por o senhor ter me selecionado. Aí ele falou bem assim, não, mas eu não te selecionei. Aí eu falei, mas como o senhor não me selecionou? Ele falou, não, essa vaga foi conquistada por você. Ele falou assim, as vagas do mestrado, elas são conquistadas pelos alunos. Aí ele falou assim, olha, a vontade que você está de fazer um mestrado em civil, né, um mestrado em civil, estudar em civil, a produção que você já tem, assim, demonstra que você tem credenciais para ser um pesquisador. Então, essas credenciais, a sua prova, a sua entrevista, não fez eu te escolher. E eu me lembro dessa expressão, ele falou assim, a sua vaga foi adjudicada pelos seus predicados. Aí ele falou, então nós não escolhemos os alunos, são os alunos, né, que preenchem as vagas. Então, isso assim, e eu agora, né, numa posição diferente, né, agora eu como professor aqui do mestrado, da Universidade Federal do Espírito Santo, então, eu falo isso para vocês, que vocês são estudantes de processo. Nosso mestrado aqui na UFS é em processo civil, a minha cadeira na pós-graduação aqui, ela é em processo civil, eu ministro aula sobre procedimentos especiais. Olha só, veja que se minha cadeira, ela não, só para vocês verem a influência de um mestre, né, sobre um aluno. A minha cadeira que eu tenho hoje, que eu ministro, ela é Relações de Direito Material com Processo, né? Então, uma nítida influência do professor Rudalvin aqui. Aliás, também quero colocar isso, veja como é que assim, o mestrado aqui, o nosso mestrado aqui do Espírito Santo, que é a força do professor Rudalvin, ele é uma figura tão importante para a gente aqui. A nossa aula inaugural do mestrado foi ministrada pelo professor Rudalvin. Vários professores que existem aqui, professores aqui do nosso programa, são ex-alunos do professor Rodolvin. Então, o professor Flávio Shein Jorge, professor Marcelo Abelha, professor Tiago Figueiredo.
E mesmo os que não foram, olha que isso também é fantástico, que é o caso do professor Hermes Zanetti, né, que é formado lá na Escola do Sul. Ele tem um trabalho sobre legitimação que ele tem um diálogo direto com o professor Rodalvin, né? Então, assim, ele tem uma digital muito forte nesse sentido. Então, eu ouso dizer que o professor Rodalvin foi responsável em vários fragmentos, em vários pontos, em várias vertentes, como um construtor do direito processual, e não só do direito processual, do direito civil, mas do direito num todo, na academia num todo. Isso é muito importante para vocês entenderem que ele participa, por exemplo, com outros colegas, Celso Antônio Madeira de Mello, enfim, é uma geração que edifica, que forma, que traz a PUC para o cenário e que passa a produzir grandes professores. Várias pessoas que foram, se eu falar para vocês assim, que é uma lista muito grande de pessoas que foram orientadas pelo professor Arruda Alvim. Vou dizer, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. O professor Nelson Neri Júnior é fruto de orientação, né, de trabalhos com o professor Arruda Alvim. Então, você imagine, só por esse exemplo, a quantidade de pessoas que foram influenciadas pelo professor Arruda Alvim. Se a gente falar num plano assim pragmático, num plano atual, e aí eu vou falar, por exemplo, em direito civil, hoje a figura, sem dúvida, a figura mais importante que nós temos no Supremo, na construção, né, como porta-voz do direito civil no Supremo, é o professor Luiz Edson Fachin, orientando do professor Rodalvin, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aliás, vai uma dica aí, eu mais cedo falei com o pessoal aqui, mas eu não dei todas as dicas, não. Vou dar dica de alguns livros para vocês correrem lá na estante virtual e comprarem alguns livros esgotados. Um dos livros que e ele tem uma digital muito grande do professor Rodalvin e tal, é o trabalho do professor Edson Fachin sobre função social da posse. Então, vejam, eu não tenho dúvida que uma das pessoas mais importantes para a construção do que a gente pensa hoje sobre função social da posse, dentro de um plano pragmático, dogmático, foi o professor Rodalvin, inclusive com as suas orientações, né? E aí, eu fazendo um gancho aqui, voltando, né, da minha história com ele, né, fica aquela conversa meio de bêbado, apesar de eu estar só bebendo água aqui, né, que a gente vai falando, vai lembrando, né, assim, uma conversa mais solta. Eu, quando passei, né, no mestrado, olha o que eu vou falar para vocês, olha que coisa cruel. A matéria do professor Rodalvin era sexta-feira à noite, 7 horas da noite, sexta-feira. Então, o que acontecia? A gente se preparava para a aula, todo mundo estudava, se preparava para a aula, e quando a gente chegava na aula, cara, a gente via que a gente não sabia nada. Então, era assim, era frustrante, porque depois da aula, o que todo mundo imaginava? Vamos sair, comer uma pizza, fazer uma... Às vezes a gente saia tão triste que a gente via assim, poxa, estudei isso tudo e sei tão pouco, né? Eu me lembro de uma apresentação que eu fiz e eu falei sobre o Código Italiano, que era sobre perda da posse, perda e aquisição da posse, e eu, poxa, preparei, eu falei sobre Código Italiano, Código Português, Código Espanhol, Código Alemão, os códigos sul-americanos, então achando que eu tinha feito aquela exposição, e ele chegou e falou assim, mas como é que isso funciona na Grécia? Porque o direito grego, nesse ponto, é extremamente relevante. Então, ele tinha um domínio, mas ele fazia isso para provocar e te instigar, né, a estudar. Essa disciplina era sensacional, porque foi uma disciplina com grandes... o Mairan, que hoje é desembargador lá no TRF, fazia essa disciplina com a gente, o Amide, Mariana Santiago, era assim, enfim. Então, assim, a gente fica vendo as oportunidades que a gente tinha. E foi muito legal, e aí foi um desafio que a gente conversando, o que era natural de acontecer, né? O que era natural de acontecer comigo, né? Nesse plano, né? De você ver o que é um orientador. E ele falou bem assim, poxa, tá todo mundo esperando de você que você vai escrever algo, né? Que você vai escrever algo
que envolva direito material e processo na sua dissertação. Então, assim, e ele falou assim, eu não sei se isso é bom ou ruim. Aí ele falou bem assim, porque é como se você fosse para... Olha veja que sujeito fantástico. É como você fosse para um mestrado em Direito Civil e na hora H que você vai escrever, você vai fugir para a sua zona de conforto, que é o processo. Então, isso talvez não faça. Se você gosta de civil, se você quer continuar estudando direito civil, pensa num tema em que você possa explorar o direito civil em toda a sua essência. E da sugestão dele, e eu estou falando isso, eu tive a oportunidade, ó, tá aqui, ó. Aliás, não sei como é que a gente pode fazer, eu até sorteio aqui, ó. A gente pode depois fazer aqui de um jeito aqui. A gente pode fazer 2 sorteios aqui, ó, sorteio de 2 exemplares desse livro aqui, que também está esgotado, mas eu tenho aqui. Então, durante a época do código, eu coordenei esse livro aqui, ó. E foi nesse livro aqui que ele falou isso comigo. Questões processuais do novo Código Civil. E eu tenho a oportunidade aqui, gente, olha que legal. Eu tenho a oportunidade, eu sou uma das pessoas em que eu tenho 2 prefácios do professor Rodolvin. Essa obra foi prefaciada pelo professor Rodolvin, né, que é muito bacana, né, tal. E quando ele lançou esse desafio, que foi por conta desse livro aqui, eu mudei radicalmente o meu tema. E aí eu defendi o meu trabalho de mestrado, que foi um trabalho de mestrado em direito civil puro, um trabalho que não tem processo, que envolve o quê? Direito de superfície, que foi a disciplina que eu fiz com ele, envolve ter uma pegada, uma ideia de função social da propriedade. E um livro, assim, para vocês terem uma ideia, hoje eu estou falando com vocês aqui, eu fui convidado pela Universidade do Peru para fazer conferências sobre esse tema. Então, a orientação, olha como é que isso era um dom que ele tinha, de tirar o máximo, de colocar o máximo do seu orientando, ou seja, fazer com que o seu orientando tivesse uma performance, né, adequada, porque era natural que eu pudesse, né, me encontrar, ou seja, ficar na minha zona de conforto, e ele, com aquela educação dele e tal, ele conseguiu me tirar dessa zona de conforto. Então, eu acho assim, esse é um ponto que eu queria chamar muita atenção, a generosidade do professor Rodolvin, junto, sempre quando eu falar do professor Rodolvin, eu não posso ser injusto, porque era um casal, eu considero um casal inseparável. O professor Rodolvin, né, José Manuel Rodolvin e a professora Tereza Alvim. Eles tiveram uma generosidade de trazer pessoas do Brasil inteiro para fazer o mestrado. Em boa parte, eles foram os orientadores. Quando não, aí eu falo até através de subrogação, os filhos, né, a professora Tereza, a filha, né, e o professor Eduardo. E vejam como é que isso é importante. A quantidade dessas pessoas que depois elas retornaram para os seus estados, né, retornam para os seus estados, né, para outros estados da federação, para formar o quê? Novas escolas, que é o caso aqui específico da UFS. Então, eu falo que esse ponto assim, é muito importante. Eu desconheço, com toda sinceridade, eu falo isso em qualquer lugar, eu desconheço um casal com tanta generosidade nesse sentido de acolher pessoas. A PUC era uma plataforma nesse sentido, em que ela abrigava estudiosos, né, especialmente de processo e de direito civil, de todo o Brasil, porque eles tinham a dimensão dessa importância para a construção das escolas jurídicas por todo o Brasil. Então, a PUC, você encontrava lá, ao mesmo tempo, várias pessoas de várias escolas de vários lugares. Eu sou contemporâneo, para vocês terem uma ideia, assim, né, tem uma colega aqui que é baiana, eu sou mais ou menos contemporâneo do Pablo Stolze, na parte, o Pablo fazia o mestrado lá também. Só para falar da Bahia, na mesma época que eu fazia o mestrado, o Fred, um grande amigo, Fred Didier, fazia o doutorado, né? Fazia o doutorado com a professora Tereza Filha, né? A Didi. Então, a gente convivia, a gente tinha um café que a gente se encontrava para bater papo, o William Santos Ferreira, que é paulista. Então, quanto que a gente não aprendeu ali? Quanto que a gente não aprendeu
naquele momento ali. Então, isso é um ponto extremamente relevante. E a grande quantidade de pessoas que o professor Arruda Alvim, volta a dizer, orientou e formou. E ele formou muitos professores, e professores de ponta. Isso, para mim, é fundamental. Eu citei aqui o Nelson Neri, a professora Rosa Neri também, o professor Luiz Edson Fachin, que foi importantíssimo. Olha a importância disso para a Universidade Federal do Paraná. Então, isso forma lá na Universidade Federal do Paraná. E mesmo que os que não foram orientados por ele, que tiveram lá o professor Marinoni, enfim, quanta gente que teve lá, né? E para a própria PUC, por exemplo, em civil, o professor Renan Lotufo foi orientando dele, em processo civil, o professor Donaldo Armelin. Então, se formou uma escola de direito civil e uma escola de processo a partir do professor Rodolfo. Então, isso é um legado importantíssimo. E vejo aí, falando nesse sentido, ele foi uma pessoa, eu vou falar assim, eu vou citar um outro nome aqui, mas isso não é comum. O professor Rodolvin, ele tem textos publicados no Código de 39, se não me falha a memória, ele publicou 4 livros no Código de 39, ele tem uma vasta produção no Código de 73, ok? E tem uma vastíssima também, ele chegou a produziu muito bem, né, no Código de 2015. Inclusive, ele tem um livro sobre contencioso, né, sobre contencioso civil, que foi publicado, que é fantástico. Um dos maiores clássicos do processo civil, e aí a gente volta isso tudo, e tem todo esse amadurecimento que está aí, é o manual, né, de direito processual civil do professor Rodolfo. Essa é uma obra que ela é fantástica. E aí, eu dando uma dica para vocês, existem obras que são importantes a gente ter mais de uma edição, porque a gente consegue ver evolução. E o manual é uma obra nesse sentido, é uma obra fantástica. Dentro dos livros, assim, que eu acho que das contribuições, vou falar aqui agora, estou até com medo de todo mundo, vocês estourarem e esgotar lá na estante virtual. Mas, não deixem de comprar, se vocês tiverem oportunidade, e vão comprando devagarzinho, tal. Lembra que eu falei que eu conheci o professor Rodolfo através dos comentários? Esses comentários, eles são fantásticos, que são os comentários ao Código de Processo Civil, que não são muitos volumes, aqui já na versão encadernada, né? Esses códigos são fantásticos. Ele não chegou a terminar, mas são obras que elas são riquíssimas, riquíssimas, riquíssimas. E são obras que têm uma comunicação com o trabalho que o notabilizou dentro da PUC, né, que foi a tese apresentada sobre litispendência, que é, até hoje, um dos trabalhos mais... eu não tenho dúvida que é o trabalho mais profundo na bibliografia nacional, na doutrina nacional sobre o tema. E chego a dizer, sem dúvida nenhuma, que o trabalho dele sobre litispendência é um trabalho que está entre os 4, 5, no máximo, trabalhos mais importantes para o civil law, né? para a nossa forma de entender o direito, sobre litispendência no mundo, até hoje escrito. Então, esse trabalho ele é absolutamente fundamental. E aí, que busca também, que traz um pouco disso, é muito importante, se vocês conseguirem essas obras aqui, que é a teoria geral, né, do processo de conhecimento, que tem muito dos comentários, e tudo que eu estou falando se dialoga muito. Então, o professor Rodolfo, quando eu estou falando isso, o que é muito legal? Ele tinha uma coisa de trabalhar com os trabalhos que ele já fazia, um novo diálogo, ou seja, um reescrever. Ele reescrevia novamente os trabalhos e criava uma força muito grande. Não é, né, se não quero, não vou ser deselegante colocar outros autores, mas tem autores que requentam textos. Os textos dele não são requentados, são textos que são amadurecidos a partir de ideia. Então, isso, para mim, também é absolutamente fantástico nesse sentido. Eu queria falar muito a produção dele, e eu vou ver se eu seleciono alguns artigos
também, vou deixar lá no Telegram, lá no meu canal, lá é Professor Mazei Conexões Jurídicas. O que a gente pode combinar aqui? Ó? A gente combina uma sequência de textos escritos pelo professor Rudolvinho, alguns artigos que eu considero importantes, a quantidade de textos. Talvez tenha sido um dos autores que mais publicou na Repro, na revista de processo, né, que é a meca, né, é a meca, né, é o palco mais importante dos trabalhos de processo civil. Aliás, uma outra coleção que foi iniciada por ele e que se notabilizou, que é fantástica, que são as monografias, né, são as dissertações e as teses de doutoramento, as principais, que foi publicada também pela Revista dos Tribunais, que é a coleção Henrico Túlio Liebmann. Pô, isso é fantástico. E isso é muito bacana, e aí eu também quero fazer um registro especial desse legado, ele ser... Olha, por isso que eu falei, ele é muito generoso. Esse legado, ele ter passado isso de uma forma natural, em vida para os filhos. Então, hoje, a Repro, a professora Tereza está adiante, essa coleção, então, isso é muito legal. Isso mostra, eu desconheço um jurista que construiu tanto e foi tão generoso, né? E tão generoso nesse sentido geral. Uma obra também que eu gosto muito, infelizmente, saíram acho que 3 edições só, não chegou a ter mais, não sei se são 2 ou 3 edições, eu tenho aqui a edição original. Eu escrevi agora um livro sobre comentários ao Código de Processo Civil na parte de sucessões, né? Então, eu examinei todos os trabalhos sobre sucessões, né, os comentários sobre sucessões, Código de Processo Civil, Código Civil e tal, e um dos textos mais interessantes, essa obra aqui, ó, que foi um código de processo civil, que é um trabalho conjunto dele, do professor Araquém de Assis e do professor Eduardo Rudolvin. É uma obra fantástica, fantástica. Uma pena que eles não tiveram como fazer isso no Código de 2015. Mas eu garanto a vocês o seguinte, eles dão uma percepção do Código de 73 que ela é fantástica. E tem muito aqui... eu fui aluno tanto do professor Rudolvin, quanto do professor Araquém de Assis, quanto do professor Eduardo Alvim. É nítido quando eu consigo identificar os trechos que cada um escreveu, os trechos que eles dialogaram. Então, essa é uma obra extremamente fantástica. Eu acho demais essa obra, né? E falando sobre generosidade, né? Um grande sonho que ele tinha aí, né? Que construiu e tal. E também, se vocês puderem ver, mas isso aqui, para mim, é um achado, assim, é fantástico. E mostra um pouco, para vocês terem ideia da relação que eu tive com ele, e talvez, aí eu vou falar assim, não seria nem da confiança, da irresponsabilidade dele, né, na relação comigo, porque ele coordenou junto com a professora Tereza Alvim. Para mim, essa é uma das melhores coleções que existem sobre o Código Civil brasileiro. É uma coleção que foi coordenada pelo professor Rudolvin, com a professora Tereza, que é fantástica, pela editora Forense, que talvez não teve o prestígio, que talvez não teve o reconhecimento da academia, por talvez terem saído alguns volumes em separados e tal, e não sei se a questão... Mas existem volumes fantásticos. E eu queria dizer uma coisa para vocês, ó, os volumes que são feitos, que são escritos pelo professor Arruda Alvim, sobre teoria geral da posse, sobre posse, nessa coleção, são obras assim que são... Olha, quando eu encontro para vender, eu compro. Eu devo ter aqui talvez mais de 2, eu tenho uns 3 volumes de cada um, porque assim, para mim, assim, sabe quando você compra algo assim que você fala bem assim, esse é um mega presente e tal, enfim, e vocês verem como é que isso aqui é especial para mim. Em 2005, o professor, em 2004, né, foi publicado, em 2005, o professor Rodolvin, ele me convidou, olha, por isso que eu falo a irresponsabilidade, e eu ainda, nós estamos aqui agora em 2021, eu estou voltando em 2004, né? Quantos de vocês em 2004 aqui, ó,
Eu quero que vocês pensem, então, em 2004, o que vocês faziam, né? Tem gente que nem nascida estava, né? Então, eu fazendo mestrado aí em 2004, ou seja, eu era um mestrando, uma obra aqui com pessoas como o professor Silvio Salvenosa, o próprio Araquém de Assis, Débora Gozo, enfim, o ministro Delgado, pô, uma obra que tinha pessoas de gabarito máximo. Ele me convidou por conta das conversas que a gente tinha, e uma conversa que a gente sempre tinha, eu falei assim, poxa, professor Alvim, veja, desculpe se eu me emocionar aqui, né? Eu lembro essa conversa, a gente tendo essa conversa, bebendo um bom vinho italiano, que eram os vinhos prediletos dele, digam-se de passagem. Os vinhos da Toscana, ele gostava de um bom Brunello. E a gente estava tomando um bom Brunello, batendo um papo, né? E eu falei assim, poxa, professor Alvim, seria muito importante. O que eu estou vendo? As pessoas estão falando do Código Civil de 2002 sem conhecer o Código Civil de 16. Poxa, quando o senhor falou que eu tinha que estudar direito material, eu voltei lá atrás. Eu quis entender mais o Código 16 para compreender mais o Código 2002. Isso foi muito importante para mim, né? Eu, poxa, queria te agradecer e tal. Então, eu acho que isso é importante. Então, e ele me pediu para eu fazer uma apresentação no mestrado com essa ideia. Eu fiz essa apresentação para os meus colegas de mestrado. Fim da apresentação, ele me convidou para fazer um livro de abertura, uma apresentação dessa obra. Então, essa coleção aqui, que tem 17 volumes, veja o nível de responsabilidade. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Aí aqui está a apresentação, Rodrigo Mazei e tal. Eu, um ilustre desconhecido, né? Um desconhecido completo, né? Pelo menos para o direito civil. E aqui na apresentação, ele, a professora Tereza, né? Vocês vão para eu quero marcar muito, vocês entenderem o que era uma pessoa generosa. Eles cravam na seguinte passagem: para a apresentação desses comentários ao Código Civil Brasileiro, convidamos o professor Rodrigo Reis Mazei, jurista que desponta no cenário nacional, tendo elaborado o trabalho em forma de notas iniciais à leitura do novo Código, título que o próprio autor emprestou à apresentação e que deve constituir imprescindível material de apoio à compreensão do novo diploma. Cara, isso assim, então vocês imaginam, né? Então, eu falar, né, eu estou falando aqui, não é de um jurista, de um trabalho. Imagine isso para a minha formação, não é só a oportunidade, a responsabilidade que o professor te coloca. Então, eu acho, eu fico assim meio, desculpa se eu ficar muito, eu fico emocionado de falar isso, né? Então, foi uma pessoa muito bacana. E como eu falei aqui, tanta coisa assim, né? Estou me sentindo quase como se eu estivesse fazendo até terapia. Eles eram tão juntos assim, a professora Tereza e o professor Rudalvin. Tem uma passagem aqui agora também que eu sempre tenho que contar. Ele, quando me ligava, ele era apaixonado pela minha filha, pela Maria, né? Ele tinha um carinho pela Maria. E o carinho pela Maria, né? Sempre que ele vinha aqui em Vitória, então, teve uma vez que ele tinha um caso aqui em Vitória, né? Uma sustentação oral, e ele veio, a gente saiu para jantar, ficamos aqui, né? A gente sempre ficava aqui, tinha esse contato, né, pessoal? Quando eu ia para São Paulo, sempre, às vezes eu passava lá rápido para tomar um café, quando não tinha mais tempo a gente jantava, mas tem uma passagem aqui que é tão bacana, e vocês vão entender essa união, essa coisa tão bacana dele com a professora Tereza. Então, a minha filha Maria falava, professora Tereza, e ela esquecia, né, porque era muito difícil, minha filha muito pequenininha, né, eu acho que ela tinha 3, 4 anos na época, de falar assim, professor Arruda Alvim, porque não era Arruda Alvim, né? Aí ela chegou para ele e falou assim, posso... assim, tio, deixa eu te chamar de outro nome, para eu não esquecer mais. Aí ele falou assim, deixo. Ele falou assim, eu vou te chamar de tio Terezo, porque você é o outro lado da tia Tereza. Então, isso assim, isso reflete, você vê, a percepção da menina de 4 anos quanto aquele casal que estava aqui, né, tão junto, formando isso na generosidade de ensinar e de tal. Enfim, uma outra passagem muito legal, cara, que eu tenho assim, que é bacana, que você vê essas responsabilidades
que eu fui tendo, né? Eu tinha terminado o mestrado e logo depois eu terminei o mestrado em 2007. E em 2007, logo na sequência, já em 2008, eu estava num processo de fusão de escritórios. Então, é um processo que a gente já passou por isso, é complexo e tal. E o professor Alvim, ele tinha uma preocupação de eu não fazer o doutorado, de eu perder o time do doutorado. Então, a gente sempre estava lá, e ele pensando, olha o doutorado e tal, né? Aquela coisa. Mas ele é muito sutil, muito educado. E eu, pensando nisso, né? Olha como é que o mundo é curioso, né, da volta. E eu apresentei um projeto, um projeto de doutorado, na época, que seria assim, para mim, numa percepção lá na UFBA, não, ia apresentar, né, na verdade. Escrevi, apresentar, eu ia ser um orientando, né, eu ia buscar uma vaga lá com o Fred. Então, assim, que eu estava abrindo o doutorado lá na UFBA e tal, e eu ia apresentar um projeto lá específico, que tinha a ver sobre relações de direito material com processo, enfim. E quando eu fui conversar com ele e tal sobre isso, e ele falou assim, olha, vai ser muito bom e tal, mas se você quiser fazer o doutorado aqui, meu projeto aqui com a professora Tereza, que foi o grande sonho dele, né, especialmente da professora Tereza, que muito bacana, que eles tiveram a FADISP, e deve abrir a minha turma de doutorado na FADISP. E se não der certo lá e tal, eu vou ficar muito honrado se você tentar fazer uma vaga aqui na FADISP. Então, veja que situação que eu fiquei, eu fui conversar com o Fred, eu falei, poxa, Fred, então eu vou inverter, eu vou fazer lá né, a prova lá do doutorado lá na FADISP, se der errado alguma coisa, eu tento fazer aqui, e para mim, né, fui aprovado, e acabei sendo o primeiro doutor da FADISP. Então, era muito pequena, era um doutorado pequeno e tal, e nesse doutorado que eu tive, que foi muito legal, e ele orientava, olha como é que isso é bacana, a gente vai lembrando da história, ele orientava em civil, mas eu quis fazer o doutorado, e por um motivo pragmático, porque eu abriria um concurso aqui na Universidade Federal do Espírito Santo para a cadeira de processo civil. Haveria uma... Então, o meu doutorado eu quis fazer em processo civil, porque eu fiquei com medo de ter uma exigência no edital, de alguma coisa nesse sentido. E mais, a linha do mestrado aqui da UFES já era em direito processual civil. Então, o professor Arruda Alvim não poderia o professor Arruda Alvim não poderia me orientar no doutorado, por conta que a linha dele era civil, mas quem acabou sendo meu orientador no doutorado acabou sendo o Eduardo, né? O Eduardo, filho dele, o Dudu, que para mim, olha como é que eu acabei tendo quase que uma tripla orientação, quádrupla orientação, porque, na verdade, as aulas, né, eram na segunda e terça, e toda segunda, quando acabava as aulas, a gente saía para jantar, para conversar. Eu, o professor o Eduardo e o professor Rodolvinho, que gostava de sair na segunda, porque era um dia mais tranquilo, e muitas das vezes, né, com a professora Tereza, e durante um período que eu tive muito grande, que foi meu professor, com o professor Araquém de Assis. Então, vejam como eu fui um sujeito privilegiado. Eu fazia disciplina tendo essa orientação com ele. Então, a minha orientação, a gente foi conversando sobre o trabalho, enfim, que redundou, né, na minha tese de doutoramento lá, que eu muito me orgulho, que foi sobre embargo de declaração, que foi, veja, aí eu falo, veja, se você disser que isso não é uma influência de uma pessoa, o que notabilizou o professor Rodolvin foi escrever sobre temas diferentes. Por exemplo, ele era um exímio, né? Por exemplo, escrever sobre direito das coisas, talvez uma das pessoas que mais conheceu o tema, e processo, né, em toda a sua dimensão, sobre recursos. E eu me peguei, depois de tempos depois, eu falei assim, veja de forma subliminar o que aconteceu comigo. Escrevi um tema, né, de direitos reais e um tema de recursos, temas que o notabilizaram. E foi muito legal a questão da tese,
né, e aí também o caminho, né, para falar de se ver a influência, de que eu acabei não publicando a tese na época, porque muito da tese, do que aconteceu da tese, acabou sendo incorporada no Código de Processo Civil, porque minha tese é de 2012, defendi em 2012, dia 3 de fevereiro de 2012. Então, muito a comissão, lá através do professor Fred Didier, do Leonardo Cunha, pediu lá um parecer, professor Diário Nunes. Então, muito do que eu escrevi na tese caiu, né, ficou, né, e eu achei que assim perdeu o sentido. E uma das pessoas que mais, né, as pessoas que mais me incentivaram a publicar a tese na versão original foi o professor Rudalvin e o professor Eduardo, porque falou assim, olha, até historicamente é muito importante as pessoas entenderem como nós chegamos nos embargos de declaração, que isso foi fruto de um trabalho acadêmico. Isso mostra como a academia ela pode ser importante dogmaticamente, pragmaticamente. Então, isso para mim foi assim extremamente bacana. Então, enfim, então eu agradeço muito ao professor, né, de ter batido nessa tecla tal. E eu, sem dúvida, assim, eu me vejo, né, dentro desse contexto, que se vocês chegassem para mim e falassem assim, acho que de tudo que eu coloquei, né, o que que seria assim, não é um... Eu desconheço, sinceramente, eu não quero ser, né, mas eu desconheço uma pessoa no Brasil que teve uma produção acadêmica tão grande, tão vasta como o professor Rudolvin, porque a produção acadêmica dele, como eu disse, não é uma produção só de produção de texto, é uma produção de professor, é uma produção de pessoas que escreveram, é uma produção de pessoas que influenciaram de alguma coisa o direito. Me desculpe se eu estou me colocando numa forma assim meio pernóstica, mas eu me coloco como um pequeno exemplo. É óbvio que se você, eu não posso me querer me comparar com o professor Nelson Neri, com o professor Fachin, né, que sim, mas entram todos nesse contexto. Eu vou passar para vocês, tem um texto muito bonitinho, muito bacana, que foi publicado no Conjur, que eu vou também colocar para vocês, mas vocês acham lá, que é escrito também por três pessoas que tinham três grandes juristas que tinham tinha uma admiração muito grande, que continuam tendo pelo professor Rodolvin, que eu até brinquei mais cedo, vale a pena ler esse texto, não é um texto longo, é como se hoje eu estivesse falando aqui do filme e vocês vão ler o livro depois, né? Fazer uma leitura depois, que é um texto do Otávio Luiz Rodrigues, né, da USP, do Rodrigo Xavier Leonardo, professor da Universidade Federal do Paraná, e do professor Antônio Carlos Ferreira, ministro hoje do STJ. Então, vejam, três pontos totalmente diferentes, reconhecendo, né, reconhecendo o professor Rudolvin e utilizam para fixar a pessoa do professor Rudolvin, que muito do que eu falei está lá, né, até com alguns detalhes, mas fixa o seguinte, utilizam uma palavra para fixar o professor Rudolvin, um gigante. Então, eu acho que essa palavra, assim, um gigante, ela tem uma dimensão não pelo tamanho, mas por tudo que ele, todos os pontos, ou seja, por tudo que ele alcançou. Eu não tenho dúvida que o professor Rodolvin ele é um gigante. A gente não, aqui eu estou falando um pouco, né, de tudo que a gente colocou, mas essa produção não há, por exemplo, vamos dentro do processo, o manual de processo civil, não há uma pessoa que estude processo civil que não passe pelo manual do processo civil do professor Rodolvin. É um livro extremamente conceitual e eu brinco que de manual não tem nada, que é um livro de de uma absoluta profundidade. Vale a pena conhecer. Trabalhos, vários textos, por exemplo, o trabalho, quando a gente fala agora sobre os filtros, o texto do professor Rudolvin sobre arguição de relevância, ele é absolutamente fantástico. Então, uma visita, eu posso passar para vocês sobre algum texto, porque é difícil, me pediram para colocar alguns dos textos, mas é muito difícil eu selecionar. Mas se eu pudesse, então, assim, de falar né, um que eu acho que ficou não tão conhecido, né,
não tão conhecido, mas para mim, que é um dos textos mais impactantes, e eu acompanhei isso de certa forma. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar, de conseguir acesso a esses comentários ao Código Civil, o que ele escreveu sobre o direito das coisas, especialmente sobre posse. É algo, eu desconheço absolutamente na doutrina nacional, de todos os tempos, né, na doutrina nacional, um trabalho tão sólido quanto esse trabalho do professor Arruda Alvim. E aqui eu faço aqui o desfecho, né, até por conta do tempo aqui, para vocês verem, né, porque estou assim, muito emocionado de estar aqui, de falar, e um grande aluno do professor Arruda Alvim também, um grande orientando, porque são tantos que a gente vai esquecendo aqui. Nós recebemos um convite, a gente não sabe se vai conseguir fazer isso em 2022, está no projeto para a gente fazer em 2022, mas se a gente não fizer em 2022, nós vamos fazer em 2023, porque a gente quer fazer com muito carinho. Esse texto do professor Arruda Alvim sobre posse, que nós fomos contactados pela professora Tereza, eu, o professor Fábio Caldas, do Paraná, para a gente atualizar esse texto. Ou seja, a gente trazer esse texto em forma atualizada. Obviamente, só atualizando, com todas as digitais do professor Arruda Alvim. Então, assim, é uma emoção para mim muito grande, né? Eu acho que é uma homenagem que eu vou poder fazer para ele, né? De um dos textos que eu sou mais fã. E aí segue um ponto, e aí de fato eu fecho aqui, fico aí disponível se alguém quiser fazer alguma pergunta. Depois vocês veem como é que a gente vai fazer o sorteio. Mas eu vou falar uma coisa muito legal aqui, assim, que tal como eu acho que foi uma grande homenagem, uma aposta, ele ter, né, me escolhido para escrever aquela apresentação, eu vou falar uma coisa muito séria, que uma vez eu conversei muito com ele sobre isso. Como as pessoas, às vezes, elas se preocupam em homenagear, fazer as grandes homenagens pós-mortem, quando a gente, na verdade, a homenagem em vida é uma homenagem que ela é muito mais verdadeira. É uma homenagem que você expõe, né? E eu vou falar uma coisa aqui, assim, de absoluto coração. Eu tive a chance de homenagear o professor Arruda Alvim algumas vezes em vida, e duas eu vou dizer. Eu sou muito orgulhoso de ter sido um orientador dessa obra, porque eu pude fazer isso em vida, e eu tenho muito orgulho de o meu escritório, nosso escritório, né, aqui em Vitória, que é o Machado Mazei Pinho, nós temos um auditório, que o nome do auditório é Arruda Alvim. As nossas salas de reunião, a biblioteca, todos são nomes de grandes juristas. O único jurista que recebeu a homenagem em vida foi o professor Arruda Alvim. E então, assim, eu me sinto muito feliz, assim, sempre quando eu passo naquela sala, que é o nosso auditório, é onde a gente faz as nossas conversas, as nossas palestras, enfim, é o espaço acadêmico, que é auditório com uma parte da biblioteca, e eu vejo e eu lembro da importância do professor Arruda Alvim na minha construção. E eu consegui fazer essa homenagem em vida, e aqui hoje vocês me permitiram fazer uma homenagem, mais do que uma homenagem, falar um pouco disso aqui, né? Porque às vezes essa relação que às vezes a gente tem entre as pessoas, ela fica perdida no tempo. E aí isso aqui se eternizando aí no YouTube de uma forma aí, né? Quem sabe a Maria aí mais adiante vai poder ver, outros alunos vão poder ver, enfim. Então é isso. Então, queria agradecer a vocês aí pela oportunidade. Professor, nós gostaríamos de agradecer, a exposição foi incrível. É realmente sensacional ver o professor Arruda Alvim não apenas como um grande jurista, que foi, certamente, mas como uma grande pessoa, né, pela exposição, por todos os pontos que o professor trouxe. É realmente admirável o trabalho do professor Arruda Alvim, também como professor de professores. A minha dúvida, se eu pudesse explorar um pouco mais esse seu conhecimento sobre o professor Arruda Alvim, seria uma coisa interessante que eu percebi da sua análise foi a visão dele enquanto um grande influenciador.
tantas as pessoas que colheram das sementes que foram plantadas pelo professor Arruda Alvim, e que hoje podem perpetuar, né, grandes mudanças na história do processo. Mas eu queria entender um pouco, professor, quais foram as sementes colhidas pelo professor Arruda Alvim? Quem são as pessoas, ou qual foi a escola, talvez, que maior influenciou o professor Arruda Alvim nos seus escritos, seja no direito civil, seja no direito processual? O senhor poderia fazer essa exposição, por favor? A sua pergunta ela é fantástica. Eu vou voltar lá atrás. Uma pessoa assim, que influenciou muito o professor Arruda Alvim foi um tio, né, o Eduardo, que hoje, né, o Eduardo Pellegrini, que dá o nome que ele inclusive homenageia, né, com o nome o filho. Mas o professor Arruda Alvim, ele foi, acima de tudo, um autodidata. E aí entra uma questão que ela é muito bacana, né, muito importante, que eu volto lá no começo. O professor Arruda Alvim, ele trouxe para a gente o acesso a determinados textos que nós não tínhamos no Brasil, porque ele, na verdade, ele tinha acesso na língua natal, né, na língua de origem, e conseguia debater, conseguia trazer esses textos para cá. E eu vou falar mais ainda, que isso é muito legal. Pô, sua pergunta, Matheus, foi muito bacana. Ele, de uma forma muito sutil, você sabe o que ele acabava incentivando as pessoas a fazerem, os alunos dele? A estudarem outros idiomas. Porque, ao estudar os outros idiomas, ele permitia, porque isso era uma característica dele, o estudo na fonte. Eu vou pegar aqui, para vocês terem uma ideia, e eu falo isso sem aqui o trabalho, né, que ele me orienta, que foi o direito de superfície, é fruto de orientação dele, né? Eu trago aqui, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, no direito estrangeiro, olha só, vocês vão conseguir ver aqui, ó. Veja se isso não é uma influência de um orientador. Eu trago o direito estrangeiro numa grande quantidade de países, porque ele falou, olha, se você não conhece o direito estrangeiro, como é que você vai conhecer? Então, nesse trabalho, eu analiso Áustria, Alemanha, Suíça, Bélgica, Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Canadá, no Código de Quebec, Argentina, Bolívia, Peru, Macau, Japão, República da Coreia, China e Cuba. Então, isso aqui é uma digital, e isso é legal, Matheus, porque a gente só consegue perceber isso com amadurecimento. Então, mas, por exemplo, tinham autores que ele gostava muito, por exemplo, mas você fala assim, não era que eram influências, ele era um autor, o Orlando Gomes era um autor que ele gostava muito, era um autor de direito civil que ele gostava, era digamos assim, em processo, vou falar assim, dos mais novos, eu vou pegar assim, os que talvez a gente consiga ter um acesso, que eu vi que já foi homenageado aqui. Ele tinha um grande diálogo com o professor Barbosa Moreira. Ele tinha uma admiração muito grande pelo Barbosa. Por exemplo, partes do Pontes. Então, eu vou te dizer mais. Olha o que eu vou falar aqui, e se também sem querer ser deselegante de falar de outros autores, o professor Arruda Alvim também, ele lia todos. Ele não lia só os antigos, ele lia também os novos. Se você pegar o texto, o manual, por isso que eu falo que o manual, eu tenho em várias edições, eu tenho o manual em várias edições, você vai ver que o manual, ele a doutrina, ela vai sendo agregada com vários autores novos. Então, eu digo o seguinte, ele tinha um sólido conhecimento, mas ele foi e ele também, isso para mim, para todos os seus alunos, a importância de estudar o seu direito na fonte. E esse conhecimento, tanto que o direito de superfície, o que a gente vai mostrando? Porque uma das coisas que a gente vai mostrando no direito de superfície, e esse foi um trabalho de fato de orientação, eu recebia, a gente não tinha essa coisa hoje do WhatsApp, né? Porque se você vê a data, né, que eu defendi, então a nossa comunicação era por e-mail, né? Eu, de vez em quando, eu gosto muito de trabalhar de noite,
bem de madrugada e muito cedo, que era uma característica dele. Então, e a coisa muito bacana, sabe como é que era o e-mail dele, que ele se comunicava comigo, que era o máximo? Chica do Mané. A Chica do Mané era o quê? A Chica era o nome da gata dele. Então, era Chica do Mané, Chica do Manuel. Então, era o e-mail dele. Então, eu recebi esse e-mail, Chica do Mané, era muito engraçado, assim, 1h30, 2h da manhã, eu assim, mas ei, você está aí? Dá uma olhada no artigo tal, 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 do Código Suíço. Então, então ele me provocava, então ele tinha essa coisa. Então, uma das coisas que a gente fala aqui no Superfície mostra que algumas conclusões que se tentou chegar quanto a direito de superfície aqui, demonstra que, na verdade, são sistemas que não são semelhantes, são sistemas que são diferentes. Tanto é isso, Matheus, olha que é bacana que isso aqui. Eu escrevo aqui, eu já falo sobre aqui, num livro que foi, né, em 2007, sobre o direito de laje, analisando, né, e esse direito de laje é uma análise de quê? De sistemas que já se admitia isso. Por isso o Código de Macau. Porque você fala, por que esse cara colocou o Código de Macau? Porque o Código de Macau era quem trabalhava com a ideia, conjugando o direito de superfície, né, chamando o direito de sobrelevação como direito de laje. Então, eu vou te dizer que, sem perder o quê do autodidata, ele era um jurista que me influenciou todos os alunos dele, né, no sentido de é necessário ir buscar a fonte. Perfeito, professor. Também, professor, ficou muito claro que foram muitas as influências do professor Rodolfin em diversas áreas do direito, né? E é até interessante citar, né, para fim de conhecimento das pessoas que estão nos assistindo aqui, o auxílio que ele prestou à própria construção das normas transitórias do regime de direito privado, agora no momento da pandemia. Foi uma contribuição interessantíssima, né, de mega importância do professor Rodolfin. Muito importante você falar isso. O RJET, ele foi uma das pessoas e o Luiz Otávio, né, o Otávio Luiz, desculpa, ele reconhece isso. Então você vê como é que ele estava ativo. Ele estava assim absolutamente ativo mesmo. Ele tem uma participação muito grande, ele tem uma participação boa no COI 2015, né? A professora Tereza, a filha dele, tem uma participação mais marcante no Senado, mas isso não impede, ele tem uma participação muito forte no Código de 2015. E eu chego a dizer que no Código de 73, ele não participou da elaboração no Código de 73, porque ele era muito novo, ele era praticamente igual você, Matheus, um garoto nessa época aí, né? Praticamente um adolescente, Matheus, com essa cara aí, mas ele foi, nos comentários e na doutrina, foi sem dúvida uma das pessoas mais influentes do Código 73. E mais, como eu falo assim, ele permitiu, seja pela Repro, isso é muito importante falar isso, pela Repro e pela tudo que tinha pela RT, especialmente pela coleção Henrique Túlio Liebmann, ele permitiu a publicação, ele trouxe para o Brasil os debates, né, de forma vertical sobre determinados temas. Então, eu chego a dizer o seguinte, até pelo menos a década de 90, não estou tirando depois, não, mas eu digo assim, muito do que o principal, uma das principais fontes que teve aí, passou pela influência dele, né? pelo que a PUC colocou. A PUC ela teve uma importância muito grande, fundamental, absolutamente fundamental aí, no que foi colocado no processo aí em diante. Eu volto a dizer, isso é um legado que ninguém tem. Eu acho que, sinceramente, e aí eu volto a dizer, essa amálgama maravilhosa, José Manuel, Tereza, né? Porque ali era uma amálgama, isso era um casal, não era um casal 20, era um casal 1 milhão, né? Que eles formaram isso aí, isso foi fantástico, isso aí
Eu acho que não vamos ter mais isso. Era um outro momento. Né? E vou dizer mais, aí vai uma dica para vocês. Um dos grandes... Olha que paradoxal que a gente está vivendo. Hoje a gente tem muita coisa que se publica, perfeito? Essa orgia de publicações, essa quantidade de publicações, faz com que, às vezes, a gente não consiga escolher com segurança o que ler. Mas eu garanto uma coisa para vocês, tudo que foi publicado na coleção Henrique Túlio Liebmann foi importante e teve uma repercussão. Isso também é fantástico. Sem dúvidas, professor. E aí, só seguindo, eu acho fantástico o trabalho do professor Rodolvinho sobre a litispendência. Se o professor pudesse comentar um pouco, você acredita que o que o professor Rodolvinho escreveu lá atrás, ainda de que modo aquilo impacta hoje nos estudos que atualmente são feitos acerca da litispendência? Mais especificamente, o que eu vejo bastante são comentários que são feitos a essa obra do professor Rodolvinho, textos atuais sobre litígio coletivo. Então, é uma coisa muito interessante essa influência que ele traz ainda hoje com um texto que tem que, eu acredito, professor, já uns 40 anos, 50 anos, algo assim, mais, né? Então, é isso. Eu queria saber, professor, como é que o professor acha que essa influência ainda permanece presente em textos atuais? Posso te falar um negócio? Posso falar? Mais de 50 anos, tá? Tem que fazer conta, em 60, por aí, não sei. A gente faz conta aí. Você sabe que advogado, isso é bom de fazer uma conta, assim, 10% a 20%. Outras contas, a gente é ruim. Então, mas eu posso... Olha o que eu vou falar para você, e é óbvio que isso aqui o convite veio agora, né? Não tá... Eu publiquei agora, tá lá no canal no Telegram, eu publiquei lá agora, mas eu posso mandar para vocês, para quem tiver interesse. Publiquei agora, inédito, um texto sobre litispendência nos inventários sucessórios. Litispendência, inventário e causa-mortes. Impossível escrever sobre isso sem revisitar o texto dele. Veja, então eu estou escrevendo uma coisa totalmente nova. E por que é uma coisa totalmente nova? O sistema de inventário, e eu falo isso lá, ele muda, porque, veja, e eu vou falar que assim, esse texto que eu escrevi sobre inventário sucessório, ele é muito fruto de reflexões que nós tivemos juntos, que é a influência do direito material no processo. Só para vocês terem uma ideia. Olha que eu vou falar como é que é óbvio. Eu posso imaginar um inventário hoje, no Código de 2015, com o modelo de família que eu tenho hoje, igual ao inventário do Código de 73? Era um outro modelo. Casamento indissolúvel, não existia união estável, né? Só filho legítimo. Veja como isso influencia numa lógica, né? Vai influenciar no direito material, né? Então, você vê que a ideia... Então, veja, a ideia, ela parte de uma ideia, de uma semente do meu diálogo com ele. Olha como é que... E aí, quando eu vou falar de litispendência, olha como é que isso é interessante. O texto é um texto curto, na obra, né, no livro que vai ser publicado ano que vem, se Deus quiser, né, já está entregue lá na Saraiva, só esperar sair aí, vamos sair em março, abril, mas a minha parte já está entregue. Uma das coisas que eu mostro é o seguinte, olha, a litispendência agora, ela é muito mais comum de acontecer do que antes. Por que ela é muito mais comum? O direito material muda. Olha a fragmentação da família, como é que isso gera uma situação. Porque antigamente você não tinha essas disputas, porque hoje as pessoas abriam o inventário, uma na frente da outra, para brigar pela inventariança. Mais ainda, olha que interessante, só para você ver, olha como é que o direito material muda. Eu tenho hoje a pessoa, na época, na década de 70, era mais incomum uma pessoa sem domicílio certo. Vocês concordam comigo? Hoje, a pessoa sem domicílio certo ela é mais comum. E a gente tem lá no artigo 48 do CPC regras de mudança de fóruns, um fórum shopping que você vai poder escolher, a depender da situação ali, na pessoa sem domicílio certo.
olha como é que isso gera. Então, olha, aí eu falo lá, olha, quando você tem olha como é que é uma situação que a litispendência lá é diferente. Inventário não tem autor nem réu. Então, a figura da litispendência das partes ela é diferente, porque elas são partes num sentido policêntrico. Você tem uma legislação que ela é concorrente, que é uma grande sacada. Os trabalhos do professor Alvim sobre legitimação concorrente influenciam até hoje. Olha, o professor Zanetti, Hermes Zanetti, dialoga com o professor Arruda Alvim sobre isso. Então, eu falo, olha, se eu não pegar aquela noção de litispendência lá atrás e tentar trazer ela, adequar para um conceito moderno, pela mudança de direito material, eu não consigo. Então, veja, coincidentemente falando, olha só, e eu escrevi esse texto, Matheus, sendo muito franco, antes do professor Alvim falecer. Então, foi uma homenagem que eu fiz esse texto, eu mandei para o STJ não só aprovou, como foi o texto de abertura da revista 2 do STJ, que é um texto que eu trabalho, então, com um conceito clássico, com um tema clássico do professor Rodalvin, que pode ser transportado, olha só que interessante, pelo que eu coloco ali, não só para o inventário, aí já dando a dica, mas para todo o processo em que eu tenho o quê? Legitimações concorrentes, legitimações disjuntivas. Então, é um ensaio que eu resgato uma ideia lá de trás com uma que pode servir um pouco mais adiante. Então, o trabalho do professor Arruda Alvim, e eu vou dizer aqui de novo, vou repetir, talvez um dos textos mais importantes do professor Arruda Alvim, e é um dos textos que ele mais teve prazer em escrever, porque era da disciplina dele, são os textos que envolvem posse. Eu digo para vocês que isso vocês têm que ter acesso. Para quem gosta de direito civil, se a pessoa fala, eu gosto de direito civil, eu gosto de direitos reais. Aí eu falo, você já leu o texto do professor Arruda Alvim? Não. Então eu falei, então você não conhece. Eu falei assim, então efetivamente você não conhece. Então, o seu conhecimento sobre posse é um conhecimento limitado. Você não leu o autor que no Brasil estudou mais profundamente esse assunto. E com uma análise, Matheus, de relação de direito material com processo. Então, olha que autor atual hoje e atual para o futuro. As gerações vão estudar essa disciplina. Professor, eu só gostaria de fazer uma observação, porque a gente iniciou o nosso grupo de estudos falando sobre Francesco Carnelucci, e a gente conheceu um pouco da história, e ele também não começou no processo, né? Ele teve toda uma construção de vida no direito comercial, e depois dali acabou se especializando em processo civil, e talvez seja uma tônica de juristas, de grandes juristas, em que uma única área do conhecimento ela é muito pequena, né, para grandiosidade daquele profissional. Agora, a minha pergunta, ela vem da frase que norteou um pouco o tema do grupo de estudos, que vem do Ítalo Calvino, que diz que um clássico é aquele livro que nunca deixou de dizer aquilo que tinha para dizer. E a minha pergunta é, o que o senhor acha que o nosso professor Arruda Alvim nunca deixará de dizer e que ficará aí na eternidade para que nós possamos reinventar a discussão e permanecer inquietos no conhecimento? Nossa, olha, vou usar uma expressão que ele falava, quando você falava alguma coisa assim, e ele tinha dificuldade, assim, que era muito difícil, você falava assim, olha, é duro. Falar sobre isso, assim, é duro, porque... veja, o que eu volto a dizer, o professor Alvim, os pareceres do professor Alvim, ele se notabilizou por ser um grande parecerista tal, e ele é um pouco diferente lá no Carnelucci, no sentido, porque talvez a migração dele, que eu não vou dizer que seja uma migração, tá? Mas ele se notabilizou mais no início, no processo, e depois veio o direito, né? Talvez a única... Mas eu vou falar que, assim, eu quero também fazer uma homenagem, ele sempre foi uma forma sutil, o professor Rodolvinho, ele sempre buscou uma ideia, eu acho que isso vai marcar. Você quer estudar um assunto, você quer fazer, traga isso de forma completa. Eu acho que isso é uma marca dele.
examine isso de forma completa. E com esse dueto, direito material e processo. Eu acho que isso, quem conviveu, tinha hora que a gente estava conversando que o assunto estava em processo e ele ia para o direito civil, ia para o direito material, para o direito constitucional, então acho que isso é fantástico. E eu queria dizer o seguinte, foi muito bom também, Isabela, que você falou, porque nós temos grandes ainda, uma pessoa aí que eu sugiro que vocês possam fazer uma homenagem em vida para ele, aí também um tema, uma pessoa que precisa ser estudada, é o professor Humberto Teodoro Júnior, que é um jurista também, que ele transita pelo direito material e processo. Eu falo isso, eu tenho um texto que eu gosto muito, talvez seria legal de vocês lerem um texto assim, eu fico assim envergonhado, porque esse cara é pernóstico pra caramba, arrogante, né, falando de textos dele e tal. Mas também tem um texto que eu escrevi que foi por influência do professor Rodalvin, que foi um texto que eu conversando com ele, e ele falou, poxa, por que você não escreve sobre isso? Que é um texto assim, breve história do direito processual civil no Brasil, das ordenações à derrocada do Código 73. E uma das passagens que tem lá mostra o seguinte, que eu for falando, isso está lá, mas está tudo muito sutil, tá, Isabel? Isso é aquele texto, assim, é um texto de 20 e poucas páginas, mas não é um texto muito longo, mas ele é um texto que você tem que tentar pegar, assim, todas as informações, porque tem muita coisa sutil lá, tá? E uma das coisas que eu falo é que, em determinado momento, o direito processual ele avançou muito, mas ele avançou muito com pessoas só estudando processo. E o direito civil ele meio que congelou também, porque é uma hora em que há um divisor de água de as pessoas que vão estudar processo e que vão estudar direito material. O que não era uma coisa muito comum, o que no começo do século XX, as pessoas estudavam, tanto que tem autores que se notabilizam por estudar tanto processo quanto direito material, no começo. Não era assim tão... E eu vou dar um exemplo aqui de um autor, por exemplo, Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas tem textos em processo. Né? Que assim, né, um dos grandes conhecidos aí, o Pontes de Miranda, o Pontes, ele tem textos, né, o Carvalho Santos, então, enfim, não é que sejam profundos com os comentários, enfim, mas você não tinha essa separação muito grande. Então, quando começou a estudar o processo, dentro da abstração do processo, e se perdeu um pouco do direito material, eu acho que isso não foi legal. E a grande contribuição do professor Arruda Alvim, e aí eu volto a dizer nesses livros, de sempre ter estudos que sejam úteis, aplicados. Eu acho assim, isso é uma marca dele. E acabava tendo esse dueto aí de direito material com processo. As orientações do professor Arruda Alvim, se você fizer um levantamento por exemplo, do trabalho do Fábio Caldas sobre o uso capião, né? Se você pegar os trabalhos sobre posse, né, que envolvem posse, direitos reais, o texto do Fachin, são trabalhos muito profundos e muito úteis. O José Osório sobre promessa de compra e venda. Então, são marcos sobre determinado tempo. Então, eu acho que isso é um legado, que é mais do que uma frase, entendeu? Por isso que eu falei, é duro falar isso. Eu acho que é uma marca. E eu não conheço, sinceramente, não é por uma pessoa que orientou com tanta maestria, tanto processo quanto direito material. E trabalhos, que eu volto a dizer, úteis. E isso, veja, será que é por acaso que o Nelson Neri, não quero tirar as qualidades do professor Nelson Neri, não, né? Muito pelo contrário. Mas será que o professor Nelson Neri, o domínio que o professor Nelson Neri tem do processo do direito material, isso não decorre de um diálogo, de uma relação com o professor Alvim, um espelho? Então, quantas pessoas que não são assim? Acho que isso que fica essa marca aí. Muito obrigada, professor. Acho que, se eu puder dar um pouco da minha visão, assim, é que o professor Arruda Alvim, ele não só disse que o processo não é um fim em si mesmo, mas ele demonstrou isso, né, de uma maneira excelente, e a gente pôde entender essa frase além dos livros.
Muito obrigada, professora. Muito obrigado, professor. Se mais alguém tiver alguma pergunta, mas eu acredito que não, podemos encaminhar para... Eu queria fazer uma última pergunta, se puder, Claro, porque Júlia, não claro. que seja a última, enfim, só para não tomar muito tempo do professor. Professor, primeiro, obrigada mesmo por estar aqui nesse encontro, está sendo muito, muito proveitoso. E assim, como todos aqui, ou praticamente todos, a maioria, tem uma pretensão na vida acadêmica, acaba surgindo a curiosidade, porque o senhor destaca muito como era boa, como era proveitosa a aula do Arruda Alvim, e seria legal se o senhor pudesse contar para a gente não só sobre ele ser um ótimo jurista, assim, sensacional, um ótimo orientador, mas o que fazia, o que trazia esse brilho a mais na aula dele, que fazia todo mundo ficar na sala de aula na sexta-feira à noite, super empolgado. Como é que o senhor via isso? Olha, primeiro, assim, era uma certeza de que você teria conhecimento. Mas eu acho que ele tinha um dom, e de uma forma muito gentil. Eu jamais vi o professor Arruda Alvim, jamais vi o professor Arruda Alvim ser indelicado com qualquer aluno. Então, a gente sentia... Então, era uma forma... Eu acho que ele conseguia não só trazer o conhecimento, como tirar o máximo da gente. Aquilo criava, sabe como você tem uma pessoa que fala assim, poxa, eu sei que eu não vou conseguir chegar perto dele, mas eu queria muito. Então, você assim, e ele, né, e ele tinha os gestos que ele conseguia te tirar aquilo ali. Então, eu acho assim, não era só a capacidade, a cultura, né, que era muito grande, mas eu tento, assim, eu falo como professor, eu tento muito me espelhar no professor Arruda Alvim. Eu tento, assim, tirar, num bom sentido, assim, buscar do meu orientando, daquela pesquisa, o máximo que a gente pode tirar. Eu vi, né, e o professor, né, na delicadeza dele, né, na educação dele, uma queixa muito grande, assim, de você, poxa, tem muita coisa publicada sobre o Código de 2015, muita coisa rasa, muita coisa de opinião. Então, o sujeito, ele dá a opinião, mas ele dá uma opinião sem sustentação. Então, o que eu acho que provocava aqui? Assim, quando a gente chegava para ter uma discussão, ele trazia os pontos, os fundamentos. Então, isso assim, então, a gente provocava essa vez que eu falei do código grego, eu quis saber o que tinha no código grego. Ele tinha essa... E outra coisa também, que isso era fantástico, que é uma coisa muito bacana. Eu vou falar isso assim, isso é muito difícil hoje se torna mais difícil. Ele ensinava a pesquisar. Ele não era aquele sujeito que te trazia toda a pesquisa pronta. É como o sujeito te ensinar a pescar. Ele te trazia parte da pesquisa, ele te indicava, mas você tinha que pesquisar. Então, isso também era fantástico. Estou falando isso, e eu vou contar aqui um caso, que foi muito difícil, por exemplo, aconteceu agora no mestrado, numa disciplina, e eu fiquei pensando, poxa, como é que o professor Alvim... Fiquei pensando isso quando acabou a aula. Então, tinha um tema que uma pessoa foi fazer a apresentação de seminário. Então, o que ficou evidente? Que ele assistiu praticamente todas as lives que eu fiz, que eu falei sobre o tema. Só que as lives, quando você fala sobre o tema, isso tem um nível de profundidade. Ok? E boa parte dessas lives eu tinha material publicado. A pessoa não leu o texto. Então, ele fez uma apresentação em cima daquilo que eu falei. Então, o que eu era muito bacana do professor Alvim? Ele não se satisfazia em ver você fazer uma boa apresentação naquilo que já tinha. Ele queria que você trouxesse algo para contribuir para ele. É como se fosse num diálogo constante. Então, quando você trazia algo assim, que talvez ele não... E ele fazia questão de prestigiar isso.
Então, então era uma aula que ela era empolgante. Você sabia que ia ter informação, sempre informação, mas, ao mesmo tempo, que ele estaria aberto a ouvir. Então, isso tornava ele um professor fora de série, não só na aula, fora da aula. Ele era uma pessoa assim, que ele estava ali para te orientar, mas ele não era impermeável a novas informações. Então, isso eu acho que tornou ele um professor, para mim, eu falo isso, sem dúvida, o meu maior professor, eu falo, até coloquei lá no Instagram, fiz questão de colocar, a minha maior referência acadêmica é o professor Rodolvinho. Acho que a aula fica muito mais fácil quando você percebe que o professor também é um ser humano, né, professor? Que ele está ali para ensinar, mas que ele também quer aprender, quer dialogar. Essa abertura é muito boa. Obrigada, viu, professor, pela resposta, pela aula de hoje. Obrigada, pessoal da organização também. Professor, excelente exposição. Queria agradecer pela sua presença aqui hoje conosco. Certamente é possível ver a generosidade do professor Rodolvinho. Também deu frutos, né? Pela própria sua aula, sua disposição de estar aqui conosco, trazendo essas experiências que o senhor teve academicamente com o professor Rodolvinho e trazendo um pouco da própria pessoa que é esse eterno gigante. Eu queria deixar também para os associados da BDP um agradecimento, né, por esse ano, que foi incrível. Nós tivemos a oportunidade de ter vários projetos com vocês, de ter uma troca muito interessante. Foram muitas aulas, muitos grupos de estudos, treinos, enfim, que certamente foi uma oportunidade excelente de cada um aprender mais sobre direito processual. Dito isso, agradecendo a todos que estão aqui assistindo no YouTube, eu queria desejar a todos boas festas, um ótimo final de ano, e no ano de 2022 estaremos de volta com novas programações. Muito obrigado, pessoal. Professor, muito obrigada. É incrível ver a generosidade com que você fala do professor Arruda Alvim. A emoção é nítida na sua voz. Eu também queria agradecer a todo mundo, enquanto diretora acadêmica, enfim, e organizadora do grupo de estudos. E eu queria agradecer especialmente ao senhor por aceitar essa reunião, uma altura dessa do ano, e pela generosidade de estar aqui com a gente hoje, compartilhando esse conhecimento que, enfim, a gente não encontra em livro nenhum, que é realmente algo muito especial. Muito obrigada, professor. Obrigada a todo mundo. Vou mandar para vocês aí depois, a gente vê, que aí vocês fazem o sorteio depois. Vou mandar, então, 2 desses livros que estão esgotados, que é o Questões Processuais do Novo Código Civil, que já não é novo, né? Que vocês vão ver que é um livro que eu escrevi, que eu coordenei quando eu era mestrando, e que foi fruto de conversa com o professor Rodolvinho, e é um livro que eu tive a honra dele ser o prefaciador. Então, acho que, assim, historicamente, aí é uma obra bem legal nesse sentido aí. Aí depois eu combino aí com a Isabela, como é que eu vou fazer, mando para aí, vocês depois sorteiam, tá? E eu vou aí com calma aí essa semana aí. Hoje é segunda, né? Vamos ver se até quarta eu vou separar um material envolvendo aqui coisas que eu falei, e para quem tiver interesse eu vou publicar lá no canal no Telegram, tá? Lá no Conexões Jurídicas. Quem não tiver o link lá no Instagram, lá no meu perfil do Instagram, tem o canal lá, tem o link direitinho, tá? Mas foi um prazerzão. Beijo no coração de todos vocês. Ótimo Natal e um feliz ano novo, que tomara, tenho certeza que 2022 vai ser melhor que 2021.